Bom dia, minha irmãos. Você tem a manter a dignidade? Minha irmãos, hoje notícia um assunto que acha e merece atenção de todo dinense, todo filho de Guiné, e são aqueles que estão ali dentro e são aqueles que estão fora. Minha irmãos, para meu ponto de vista, Guiné-Bissau está dividido em duas classes. Essa classe que acha e classe muito importante, para ver classe-chave, classe que pode mudar tudo sobre destino de nossa terra, que classe de gentes que tem ideia mais ou menos, que valor humano, que dignidade, que respeito, que conhecimento científico, étnico, que família, que um povo, que valor de boa escola, que valor de poder apoiar mais pequeninos, que valor de ter bom conselho, boa educação, que valor de estar incluído na sociedade, de participar numa associação, de dar uma contribuição a sua filho de Guiné, de cuidar uma religião ou de dar o contributo a sua filho de Guiné. E para que outro lado, quem acha é uma parte também que pode dar tudo o que pode, mas que pode acontecer só hora que é outra parte de aqueles que têm ideia, que sabe mais ou menos, vai encontro de que outra parte e levar aquelas soluções, e levar aquelas bagagens que não faltam. E tem classes, não quero falar, é que sabe nada, mas e classe que não pera como e cresce longe de outras coisas. A boca não fala, Guiné-Bissau está direito, a boca não fala, Guiné-Bissau está bom, a boca não fala, não, gente que me trabalho, não, filho de Guiné, só brincadeira. E para Bia, talvez vou por lá só na Bissau, ou para ir só fica só na Gabo, ou na ilha, porque tem a oportunidade de ir, soma nós que tem a oportunidade de ir em diferentes regiões, não vive lá, não mama aquelas situações. E para ver, porque chega de viver, por exemplo, na Antite, porque chega de ter brambanda, um foia, porque vai catio, porque vai ter mais lá fundo, porque chega de ter darsa lá gantamba, por exemplo, porque vai bulama, porque chega de viver lá, porque cambate na colônia, porque vai giro de galinha, porque vai ter mais fundo, gamuria, para viver, que a gente não vive, porque vai porque vive na leste, porque vai ter mais fundo, porque vai ter bancas mais fundo, porque vive na Bafata, próprio na Bissau, porque vive na redores, porque vai ter Bantula, porque vai mais fundo, porque vai mais fundo de Babor, vai enterramento. E para ver, porque queria um tempo para passar na Simão Mendes, porque queria um tempo, irmão, para ir num hospital regional, um centro, para fazer uma semana lá, para viver a realidade de filho de Guiné. E para ver porque vai mais fundo, tem um mato de com, ou porque vai ter na última ilha, meu irmão. E tem gentes que desenvolvimento por vai não tem um deles. Informação tem que levar eles, aqueles que não têm encontro dele, para eles nunca é que se bem, é que tem ideia que é aquilo. Então, classes que falam como vou estudar, vou formar, vou trabalhar, aquilo é que é suficiente, meu irmão. A nós que tem que contribuir, a nós que tem que levar algo, junto de que não é irmãos que tem ideia, mano. Imagina alguém, e se só derrubar pó, queima carvão e binde, pronto. Se a buca levar condições, ou buca levar ideias de como derrubar aqui pó, sem sumir outro, e não tem consequência amanhã grave que ele próprio se binde carvão capuri chapa. Imagina a bolsa buca fazer pecador para perceber como só pisca, panha pis e binde, e que é suficiente para ele. Buca levar ideias. Não é papel de terra, não é que totalmente nada que não funciona.
Os na papia li. Por exemplo, não fala, a nós que vive na Guiné, que tem ideia, tem, ou que tem sorte de mati, Guiné-Bissau, não faz de que temba forno de Estado ou forno público, onde que não tem a oportunidade de comer um pão de bastante 5, pão, tá fala pãozinho, aos tudo que tem. De que tem mais número de gente, mais necessidade, mais civilização, gente mais mistura comer coisa suma branco. Usa não tem, onde que o meio de transporte tudo é privado. Transporte público, tudo é privado. Estado que me citam que dinheiro de batoca-toca. Estado de que me citam que dinheiro de botar caro que também tem sul. Estado que pode fazer aquilo. Governo que pode ter aquela para gerir. Na papel, a boa trânsito que se como tudo caro de Guiné-Bissau gosta na cura, maioria sem documento, só viveu de como é que eu vou chamar próprio, provisório. Alguém está tomando provisório, e cura que ele aqui passa para a Damas. Na mão de polícias, vai 1.000 francs, 1.500. Isso tem a ver com a Força Armada? Não, isso que tem a ver com a Força Armada. Sim, há bom médico que está ali, que se vê, bom olha, doentes na morrer, na bom mão, para ver um coisa que para ver de coisa que não falta no hospital, lá é para ver como a boca descobrir causa de doença. Para ver como é que tem nantar coisa alguém morre. Vai casa, está normal, vou falar tudo está normal. Sim, que ele tem a ver com a Força Armada. Não, que ele não tem nada a ver com a Força Armada. A boa que vai para fiscalizar produtos que passam prazo. No hospital, produtos que passam prazo na feira, isso na medicamentos na farmácia, na tudo área fiscalizadores. A bolsa também vou chegar a firma e fala, dan de 500 francs. O ideal da costa vai buscar jubi que produto para cidadão fica e comer ou bibi que mesinho e cambale e criar problema. Esse problema de Força Armada. Esse é o problema de Força Armada, esse problema de malvadeza, esse problema de gente que me chipa de nebali. Gente que me tipo não sai de situação que não está para eles está normal. Para eles está, alguém está falando, para pegar botar trabalho para ver, para botar nem bunda com não comer. Será que não tem que viver só para ver de comer? Filho de dibe de cala só para ver comer tem nem de comer. A minha pedimos tudo, filho de né, quem que pode ligar para conseguir pagar ou para aplaudir, ok, para criticar e por aí, mas para alguém falando, minha irmã bota nem botar trabalho, pega lá, diz a vida em casa que nunca me ensina ou bem para ninguém falar nisso. Nenhum filho de né que eu falar nisso, mas nunca pode viver só para ver na barriga. Quem que tem ideia? Pe fica na capa, pe cala se boca e cala. Quem que tem medo que se corre trabalho, ele que se bila. Quem que tem medo que se capacidade, ele que se bila, minha irmão. Mas é terra, não conta gente bardade ali. Quem que camisa pe deixa. A boss que vive, para ver como é despacho, na facilidade, na segredo, bom tomar dinheiro, na alfândega, banunde, bom vive. Bom dia, sim, bom dia, bom vive. A boss que não faz corrupção na todos os setores de Guiné-Bissau. Bom manipular o povo. Bom de coisas ilegais, bom fazer coisas que bom misto. Bom associar com gente, bom vender gente terreno, 2, 3, 4 gente não terreno. Mapa tem, o trabalho câmara, alguém compra terreno, então vai mambanar comprar. Vou falar tudo está bom, ok. A boss que não é gente na dormir na rua. Mas eles que não vicia ser doente, eles que não lembram ser doente, vai lá, eles que não chamaram para vir trocar ser doente, roupa, vou falar tudo está bom. Ok, vou continuar. Bom dia na chiga. Eu não quero calar. Eu não quero calar porque terra que está bom. Coisas que está direito. A boss que não senta, bona vai controlar arroz, boia arroz, na trocar, na saco, arroz beijo, na puro novo carimbo, na bendido, bo povo, bo conforma. Ok, vou continuar. Mas eu não quero calar para aquilo. Não papiar. Não fala boss como, vou parar para ver aquilo e a solução, aquilo que pode ajudar a gente a sair nessa situação que não está. Aquilo é pior coisa com o filho de um terra por permitir para a consciência terra. A boss que não permite gente na bendina passeio, para ver na boss 500 francs, 1.000 francs, para não ir na estrada para caro majano. Muito bom. Vou continuar. Dia melhores na chiga, es na caba. Es na caba não permite boss como es na caba um dia.